Aleluia, glória a Deus. Te damos graças, Pai. Esta é a tua oportunidade e queremos desfrutar dessa tão grande salvação. Submetemos a Ti esse tempo para proveito, para edificação. Pedimos o espírito de sabedoria e de revelação. Tome a vinda de cada uma destas pessoas como demonstração de consagração, Senhor. E que não seja letra, mas espírito compartilhado. E que possa enriquecer com a forte convicção para o seu inteiro agrado. Senhor, nos santifique em nossas vidas, tanto pessoal como ministerial. Nos deixamos levar para o que é perfeito. Levantamos as nossas mãos e nos consagramos. Reconhecemos a tua unção e declaramos ser bem-vinda a tua manifestação. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que toda distração ela caia por terra, ela saia da nossa atenção e que se levante, Senhor, diligência cada vez maior na nossa observação, atentando, Senhor, para o Senhor com o prazer que demonstra a adoração. É o que nós declaramos, já agradecido no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, sejam bem-vindos. Essa manhã é rica, é poderosa. Amém. Deus tem algo a nos acrescentar. Às vezes é apenas só mais uma manhã para a nossa alma. No dia que a sarça se apresentou para Moisés, depois de 40 anos no deserto, não era apenas só mais uma manhã. Era um tempo de Deus na vida dele. E a gente pode ter essa expectativa. Essa manhã pode ser o tempo de Deus na tua vida. Amém? Para instruções, para aperfeiçoamento. É assim que a gente deve estar, com essa expectativa. Não apenas alimentado pela religiosidade. A religiosidade nos traz à igreja, mas não nos leva a Deus. O que nos leva a Deus é um coração sincero, contrito, com fome, com sede. Diga, esse é o meu coração. Amém. Então eu queria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 4. Vamos estar compartilhando um pouco daquilo que tem sido experiência para a gente. E creio que Deus vai aproveitar e vai te ajudar. Amém? Efésios 4, versículo 12 e 13. É um texto conhecido, mas ele carrega vida todo dia. Diz o versículo 12: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Usei esse texto mais para pegar essa palavra aqui, até que todos. Quero que você veja da parte de Deus qual é o alcance que Ele quer ter. Todos. Isso envolve você. A gente anda muitas vezes marcado, por essa informação enganosa. Até que alguns, e a gente fica lançando sorte. Quem dera Deus me escolhesse. Você já é escolhido de Deus. Amém? Não tem uma nova escolha para ser feita, não. Você é quem vai valorizar a escolha que Deus fez. Administrando as oportunidades, lidando com os enganos, a responsabilidade de guardar o coração. Tem muitas pessoas fracassando na vida e culpando o destino, achando que Deus é quem determinou que fosse assim. Só as coisas não acontecem comigo, Deus não tem plano comigo. Não. Qual é o plano de Deus? Para todos, até que todos chegue a que ponto? Perfeita varonilidade, ao top,
Amém? Deus tem essa condição, perfeita a perfeita varonilidade, a medida da estatura, a plenitude. Deus tem plenitude para quem? Para todos. E eu vou me dirigir a você. Deus tem plenitude para você. Não é da parte de Deus que está faltando alguma coisa, está na nossa administração. A Bíblia diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Então o que Deus tem para a nossa vida vai depender de como nós guardamos. Deus tinha um plano diferente para Adão e Eva. Por que não aconteceu? Porque eles não guardaram. Sim ou não? Sim. Deus tem um plano. Qual é o plano? Perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude. Deus tem em vista te levar a esse ponto máximo. Mas para acontecer, você tem que guardar o coração. A Bíblia diz que por falta de conhecimento o meu povo perece. Mas a Bíblia também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então perecer e não perecer não depende do plano de Deus, depende do ambiente. Você está comigo? Então se uma pessoa vive num ambiente onde não tem esclarecimento e conhecimento, vai perecer. Por que pereceu? Porque Deus não tinha plano? Não, é porque tem um fator faltando aí. Você está comigo? A ideia de Deus é todos, perfeita varonilidade, a plenitude, é o que Deus tem em vista. Só não chegamos se não desenvolvermos a nossa parte, de guardar o coração. E em guardar o coração eu tenho muitas novidades, né? Que você precisa estar ancorado em um lugar seguro. A gente precisa estar assistido, né, com uma cobertura que vai nos proteger. A gente falando na linguagem da tecnologia, hoje se você tem um equipamento e não tem um bom antivírus, provavelmente uma hora ou outra você vai ser infectado e pode corroer, corromper tudo que você tem. Sim ou não? Então a gente procura um bom antivírus e se liga, e aquele antivírus fica te protegendo, fica trabalhando na tua proteção. Não podemos estar independentes, precisamos estar ligados. E se eu posso compartilhar algo de sucesso, que vai representar sucesso na vida cristã e consequentemente na vida ministerial, porque todos temos recebido da parte de Deus um ministério, um dom, uma vocação. E eu te digo, é lindo aos olhos de Deus. Amém? É lindo aos olhos de Deus, é pleno aos olhos de Deus, é eficaz aos olhos de Deus. E a gente não pode deixar isso ser manchado por uma conversa com Satanás. Tem muitas pessoas desprezando os dons e as vocações de Deus por causa de conversa com Satanás. Então tem ficado em destaque os 5 dons ministeriais. E às vezes quando uma pessoa percebe que não tem aptidão para os 5 dons, elas colocam um desprezo. E elas não encontram motivo de serem consagradas e dedicadas, e elas ficam parciais, quando elas poderiam ser plenas naquilo que Deus chamou. Tem uma história engraçada, é mais uma piada mesmo, mas é verdadeira, amém? Os filhos de um pastor, né, lá da minha cidade, isso aconteceu mesmo. Eles estavam brincando de igreja, filhos de pastor, e um disse: eu vou ser o pastor. Aí o outro disse: eu vou ser o presbítero. E o mais novo disse: eu não vou ser porcaria de diácono, não. Você está comigo? Parece grosseiro, mas vindo de uma criança é inocente. Agora a gente não fala com essas palavras, mas muitas vezes as nossas reações, quando a gente percebe como as coisas estão sendo distribuídas,
a gente lança esse desprezo. Queria esse lugar aqui, que por esta conversa com Satanás mostra um holofote ou alguma coisa diferente, e a gente passa a desprezar o precioso dom que Deus nos confiou, porque a gente fica debaixo dessa influência. Porque ser menor se eu posso ser igual ou maior? Você já sabe de onde vem isso. E apesar de muitas pessoas terem caído nesse golpe, a gente ainda se deixa enganar, e de formas diferentes Satanás está barrando a motivação, a dedicação, a celebração dos dons e das vocações de Deus, independente de que posição está no corpo de Cristo. Quando a gente se desvencilhar, né, deste engano e avançar com a diligência cada vez maior, a felicidade vai ser uma marca na tua vida. Amém? Independente de qualquer coisa. Então quis apresentar aqui, da parte de Deus é todos, e da parte de Deus é perfeita varonilidade, a plenitude. Deus tem plenitude no teu crescimento. Você fica pela metade se quiser. Observe-se o histórico da igreja, do cristianismo, não tem sido esse nos últimos séculos. Quem se acha com vocação para o ministério se dedica e cresce. Quem não se acha com aptidão para o ministério relaxa e se torna leigo e comum, deixando de percorrer ou de perseguir o propósito. Qual é o propósito? Perfeita varonilidade. Qual é o propósito? Plenitude. E fica, eu não tenho chamado, eu não tenho chamado, é por isso que eu não entendo, eu não tenho chamado. Não, você pode ser pleno. Amém? É essa a ideia de Deus para você, independente do lugar que você foi colocado no corpo de Cristo. Estão comigo? Então, outra coisa que tem vindo para mim, e eu tenho ministrado recentemente sobre isso, e eu queria alertar você também. Queria que você fosse para Hebreus capítulo 5. Eu vou estar compartilhando um pouquinho da minha experiência dentro desses tópicos. Queria que você não atribuísse apenas a uma experiência pessoal, mas se está ligado a princípios, vale para todos. Amém? Eu estou revisando aqui Hebreus capítulo 6, diz assim: por isso ponde de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, o ensino dos batismos, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Eu tenho pregado sobre se deixar levar para o que é perfeito, mas ultimamente eu tenho voltado um pouquinho e tenho procurado considerar aqui os princípios elementares, básicos da doutrina. A gente só pode deixar de lado algo que já tem. Amém? A gente só pode deixar de lado algo que já tem. A gente não pode deixar de lado o que não tem. Então tem pessoas deixando à parte os princípios elementares quando eles nem têm ainda. E me veio a figura de uma casa que a pessoa tem intenção de levantar um primeiro andar, um edifício de 2 andares. O que um engenheiro responsável vai dizer quando você disser assim: olha, eu tenho essa casa, mas eu estou precisando de mais espaço e eu queria fazer 2 andares. Qual é a pergunta número 1 dele? Essa casa tem estrutura? Porque se não tiver estrutura, essa ideia de primeiro andar e segundo andar é ilusão. Porque só se pensa em progredir quando você primeiro assegura o fundamento. O que tem acontecido muito na igreja, a gente quer prosseguir, mas a gente não se
liga no sentido da responsabilidade do fundamento. Então deixa à parte, mas antes ele traz essa observação, ele diz: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. E eu preguei domingo na igreja e fiz essa pergunta: você se considera experiente? É bom a gente colocar isso em xeque. Você se considera experiente em quê? Na palavra, nos princípios elementares. Quais são? A base do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino do batismo, da imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Aleluia. Quem faria uma cirurgia aqui com um médico que fez um curso de medicina online? Amém? Primeira coisa, quando você vai para algo sério, você pergunta: essa pessoa é experiente? Ser experiente não é ter todas as informações sobre o assunto. Ser experiente é ter vivido aquilo. Amém? O que acontece com a gente? A gente se acha experiente porque a gente tem todas as informações sobre o assunto de arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, dos batismos. Mas eu te pergunto: você tem experiência? Amém? Você tem experiência? Porque a gente está deixando de lado algo que não foi desenvolvido, algo que não chegou na sua maturidade, algo que está incompleto. Eu acho que isso justifica porque Deus não tem dito amém no nosso crescimento. Amém? Então, para deixar de lado, primeiro tem que existir. E para existir tem que estar na categoria de experiência. Amém? Eu tenho tido cuidado, como eu falei ontem à noite, que essas doutrinas, elas são dominadas no quesito conhecer. E nós conhecemos a doutrina da imposição de mãos, mas temos praticado. Nós conhecemos os batismos e a doutrina que rege os batismos, mas nós temos vivido essa experiência. Amém? A gente sabe o que é fé, como fé vem, como fé cresce, mas a gente é tido como alguém experiente na fé, não no assunto fé, mas na experiência de crer em Deus, de confiar em Deus, de ter experiências de receber de Deus pela fé, de estar ousado, intrépido, não embaraçado com as circunstâncias dessa vida, mas vencendo e ousados para vencer mais. Isso é experiência. Vocês estão comigo? Só estou trazendo esse alerta. A gente só pode se deixar levar para o que é perfeito se a gente assegurar que a gente é experiente na palavra, nesses assuntos. E o que é ser experiente? Ter prática. Se a gente não tem, só tem. O que é considerado um crente experiente hoje? Que conhece a doutrina da igreja, que conhece o governo da igreja, que conhece como as coisas são na igreja. Eu sou experiente, já tenho mais de 20 anos de crente. Mas tem muito crente experiente como evangélico, mas inexperiente na palavra da justiça. Não tem prática. A gente sabe a doutrina, mas em nós mesmos negamos. Amém? Falamos sobre batismo no Espírito Santo e é um assunto muito negligenciado, porque usamos a línguas apenas para o sinal. É batizado? Foi. Fala em línguas? Falo. Mas só que falar em línguas é a evidência inicial. O batismo é quando você está imerso no Espírito, inclusive operando nos dons. Isso é ser batizado no Espírito de forma cheia. Quando você só fala em línguas no batismo, você só teve a experiência inaugural, inicial. Aí uma pessoa que só fala em línguas pode dizer que é experiente? Estão comigo? Eu estou mexendo, amém? Porque eu sou um defensor à esperança nas verdades das Escrituras. Porque se nós esgotamos a prática, o poder faltou. Agora, se nós não esgotamos a prática, o poder está assegurado.
Nós não esgotamos a prática. É por isso que não se vê toda a plenitude do que está proposto. Estão comigo? Precisamos voltar a considerar o que já temos recebido da parte de Deus. As doutrinas básicas, elementares. Quando a gente tiver experiência, a gente está qualificado para os níveis, os próximos níveis. Quero te ajudar também, porque Satanás é perito, é um assunto que ele sabe que ganha clientela. É essa questão de ser inconformado, né? E usar o sucesso, o crescimento, a realização dos outros como um referencial para comparação. Deus não trabalha com comparação. Deus usa como exemplo de motivação. Mas quando começa a vir comparação, eu te digo, o instrutor aqui não é o Espírito Santo, é Satanás. Né? Porque fulano já é assim, porque faz aquilo, porque faz dessa forma, e aguçando esse olhar, que ou coloca você em cobiça ou em desânimo. Então não tem vida nessa orientação. Colocando principalmente nessa questão do potencial, da capacidade, ele vem com esse engano. E a gente precisa estar armado, né, para ter a defesa e não ser afetado. Você está comigo? Então, é bom ter essa sensibilidade, essa avaliação. Aleluia! Queria considerar mais um texto com você, vai para 2 Pedro. Aleluia, obrigado, Senhor, te dou graças. Aleluia. Antes de ler 2 Pedro, deixa eu só eu comecei, mas não concluí. Precisamos estar ligados a esse antivírus. O que representa essa segurança espiritual? A Bíblia diz que nós não temos muitos pais. Apesar de ter muitos tutores, não temos muitos pais. Eu vi uma palavra do pastor Marcelo, lá de Belo Horizonte, e eu achei muito interessante ele corrigindo e chamando a atenção. Tutores ou mentores é possível você ter. É alguém que pode ser um estranho à tua convivência familiar. Um mentor pode ser até alguém da internet, que você olha uma coisa bonita. Agora, você não vai ter muitos pais. Amém? Quem é teu pai? Ou você tem pai por temporada? Tem pessoas que não entregam o seu passe. Ela mesma administra. Ela bota e tira na hora que quiser. Eu digo, se você não tem raízes, eu digo, infelizmente, você está sem a proteção do antivírus. E por mais cuidadoso que você seja, você pode ficar infectado no percurso. E comprometer a continuidade bonita que Deus tem, mas depende dessa proteção. Quando eu conheci essa palavra, a minha origem é um ministério assim, muito severo, em usos, costumes, doutrina. E quando eu conheci essa palavra e percebi que o mundo era mais amplo do que aquele que eu vivia, eu tomei uma decisão, e a minha decisão era essa: eu não quero mais vínculo com ninguém. Eu sou de todas agora, eu sou mente aberta, né? Eu sou do corpo de Cristo. Esse pensamento. Deus foi rápido em me corrigir. E ele disse assim, numa linguagem que eu compreendia, ele disse: busque um lugar onde você possa concordar e fique embaixo. Deus não gosta dessa liberdade que a gente chama de mente aberta, sou de todos. Não presta ser de todos. Você precisa ter um vínculo que você possa chamar de pai. Não há muitos pais. Amém? Tem pessoas que cada ano tem um pai novo, né? Não tem muitos pais. E Deus nos liga, e é esse vínculo de paternidade que vai trazer essa proteção. Durante toda a minha experiência de crente, eu só me liguei a 2 ministérios. Amém?
E eu só me desliguei do primeiro, mas ainda até hoje eu tenho um respeito, a honra. Eu fico muito cuidadoso quando eu vejo crente, por causa da nova oportunidade que teve, cuspir no passado. Amém? Falar do líder anterior. Eu não quero dizer que tem uma doutrina, eu sou apegado a essa questão de título, pastor. Mas eu não gosto que os meus filhos me chamem pelo nome. Meus filhos, João Gabriel, Bia e Bebel, eles não me chamam João Roberto, eles me chamam pai. Porque nessa nomenclatura, eles estão sendo forçados a ter uma consideração e um respeito. Amém? E eu tenho visto, a primeira coisa que um membro, quando ele não está com essa atitude correta, é que ele passa a chamar o pastor anterior, não mais pastor, mas o nome. Isso pode ser uma indicação de ingratidão. Amém? Eu não tive apoio do meu pastor, esse rígido lá, mas era o que ele tinha para me dar. Agora, quem foi que me deu os primeiros cuidados quando eu cheguei no corpo de Cristo? Foi aquele pastor. Quem me encaminhou para o ministério? Aquele pastor. Quem me deu princípios, né, de caráter, de integridade? Aquele pastor. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, uma revelação muito ampla, mas o meu respeito por aquele homem nunca deixou, e eu acredito, isso agrada o coração de Deus. Não temos muitos pais, e a gente não está ligado ao mundo de ingratidão, de irreverência, chama de liberdade, mas a verdadeira liberdade está ligada a princípios. A liberdade que Satanás chama de liberdade é não com nenhum vínculo de princípio. Liberdade para fazer o que der na cabeça. Isso não é liberdade. Isso é libertinagem que te aprisiona. Liberdade é quando princípios estão regendo a nossa vida. Amém? Então, o cuidado nisso. Dito isso, quero que você vá para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Quero usar também outra expressão aqui, que diz, versículo 10: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. É possível não tropeçar em tempo algum. Amém? É possível não ter quedas. É possível não desviar. Eu tenho testemunhado, fazem mais de 20 anos que eu estou avivado de forma permanente. Amém? Não com quedas bruscas. Amém? Não com desvio, não uma temporada fora do sinal de Deus, não, constante, 20 anos, de janeiro a janeiro. Isso é possível? É. A Bíblia diz, como? Diligência cada vez maior. E o que é diligência é ser aplicado, partindo dos princípios. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. São esses os cuidados que vai alimentar essa continuidade e esse crescimento. Estão comigo? Outra coisa sobre o crescimento para te ajudar, né? Porque eu ia dizendo, o diabo trabalha, né, com esse mecanismo de comparações, fazendo pessoas ou ficarem com cobiça ou com desânimo, olhando para esse referencial de crescimento. Fazem aproximadamente 20 anos que eu tenho os mesmos títulos. Amém? 20 anos sem mudança. Eu não ganhei títulos novos, mas isso não quer dizer que eu estou no mesmo nível, porque você não precisa de um título novo para crescer em Deus. Amém? O título é apenas só um pretexto, é um referencial. Fazem aproximadamente 20 anos que eu sou pastor João Roberto e vice-diretor do Ministério Verbo da Vida. Isso não limitou minha atuação, nem meu crescimento, nem meu bem-estar, nem minha alegria. Na verdade, eu me sinto faltoso por não encher esses títulos da forma que deve.
E às vezes essa ansiedade por uma coisa nova tem desestabilizado o dia que se chama hoje na vida de pessoas. Porque Deus não trabalha com você nem com o dia que se chama ontem, nem com o dia que se chama amanhã. Ele trabalha com o dia que se chama hoje. A tua fidelidade, ela precisa ser evidenciada hoje. Os teus valores hoje. Os teus princípios hoje. Tem pessoas que estão ou no passado ou no futuro, mas o hoje dele é zero. Eu tenho sido despertado para os tópicos da oração do Pai Nosso, e eu tenho procurado observar eles nas minhas orações. E um deles diz assim: o pão nosso de cada dia me dá hoje, né? E nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu tenho explorado esse tópico mais ou menos assim: a palavra de cada dia me dá hoje. Senhor, a revelação de cada dia me dê hoje. A oportunidade de cada dia me dê hoje. A sensibilidade de cada dia me dê hoje. É hoje que eu preciso ter de Deus. Não é amanhã, nem o que eu tinha ontem, é hoje. O que tem acontecido com a maioria dos cristãos, eu e você, é chegar no final do dia e dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia, porque foi um dia vitorioso. E a gente chama um dia vitorioso um dia em que você conseguiu atravessar do amanhecer até o anoitecer. Mas será que esse dia, aos olhos de Deus mesmo, foi um dia de sucesso? Ou você só escapou? Amém? Só escapar não era o que Deus tinha em vista. A gente está chamando um dia de sucesso porque a gente escapou naquele dia. Só escapar não é ter um dia de sucesso. Amém? Teria coisas para serem feitas naquele dia. Teriam coisas para tocar naquele dia, para alcançar naquele dia. Mas às vezes a gente está tão superficial que só escapar é plenitude de Deus. Amém? Só escapar, pode dizer, negligenciei esse dia. Porque tem o pão nosso de cada dia, tem coisas próprias daquele dia, e que só vai acontecer se você estiver sensível para corresponder com Deus. Porque a gente diz: se Deus tiver, acontece. Não, Deus precisa. Se quiserdes e me ouvirdes, Deus precisa. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e eu vou compartilhar com ele. Então, se não houver essa resposta da nossa parte, o que Deus tinha para aquele dia fica negligenciado. Amém? Eu estou terminando os meus dias com uma sensação de arrependimento, porque muitos deles eu só tenho escapado, e só escapar não é plenitude. Então a gente precisa expandir essa estrutura, essa condição. Você está comigo? Então Deus tem essa modalidade de vida, não tropeçar em tempo algum. É possível a gente atravessar. Agora, por que as experiências de alguns não dá, né, esse resultado? E eles vivem por temporadas. Uma delas eu já te apresentei, é essa independência que você tem no seu passe, usando a linguagem de um jogador de futebol, que você bota na hora que quer, que você tira na hora que quer. Você não sabe administrar isso. O seu passe não é para estar na tua administração. É por isso que Jesus disse: vocês me chamam de Senhor, mas continuam fazendo o que vocês querem. Amém? Se eu sou Senhor, onde está a minha honra? E como o senhorio de Cristo nos alcança? Através dessa hierarquia que Deus estabeleceu. E no reino de Deus, se submeter é alguma coisa que faz parte do DNA. Amém? No reino das trevas, se submeter é algo só faço porque tenho que fazer. Isso demonstra que você está com um alto grau de infecção. E você precisa, para o seu bem, se limpar disso. No reino de Deus, se submeter. Como é no reino de Deus? No reino de Deus é assim: quando alguém chega, ele já chega com essa expectativa. Quem aqui é o líder? Ele já chega assim:
Amém? Porque ele não quer oferecer resistência, ele quer entender o processo para ser um cooperador, para contribuir, para ser favorável. Quando uma pessoa vem infectada, ele já fica, vamos ver logo quem é aqui o manda-chuva. Ele já vem com essa indisposição, esse mal-estar. Ele já está procurando a pessoa que ele vai oferecer resistência. E muitas vezes é tão forte essa infecção, amados, que a gente nem disfarça no olhar, já tem um olhar de desprezo. Tem pessoas que olham para mim e quando elas estão infectadas, só o fato de dizer, esse aqui é o pastor João Roberto, inconscientemente a fisionomia já demonstra aquele mal-estar de desprezo. Não é que essa pessoa é ruim não, ela só está infectada com uma inflamação. Amém? E que Deus deseja salvar, livrar disso. Mas se a pessoa não se livrar, infelizmente, ela não vai ter parte no reino de Deus. Amém? Não vai ter parte no reino de Deus. Não vai desfrutar. Um homem ouviu isso do Espírito através de Pedro, quando ele ofereceu dinheiro, para conseguir ter aquilo que ele entendia. Na verdade era uma obstinação, não era um desejo. Obstinado, oferece dinheiro para ter o dom. E o Espírito disse, tu não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Você está comigo? Então é possível na caminhada Satanás ter conseguido infectar e a gente ter. Então qual é a referência? Se você percebe resistência à autoridade, você precisa. No reino de Deus não há progresso. Amém? E quando chega o ponto que dizem, não, ninguém aqui é líder não, porque a pessoa que é altamente desenvolvida em submissão, o que é que ela vai fazer? Ela se sujeita a qualquer um, ela só não fica sem sujeição, porque a Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros. Amém? Ele sempre vai brigar pela posição de baixo. Quando eu falo posição de baixo, eu não estou falando aqui de ser pobre, de ter aquela linguagem, não, estou falando, essa aqui é de grandeza. Você sabe que embaixo para Deus é ser grande, é ter visão de prosperidade, quem se submete. Onde é a briga no reino de Deus? Pela posição de baixo. Amém? Enquanto estão lutando aqui para ver quem vai ficar em cima, existe uma busca. Não, seja você, prefira em honra. Isso dá certo. Se eu posso distinguir uma qualidade que Deus me ajudou a desenvolver, que está ligado à humildade, e isso está provado nos relacionamentos que eu tenho tido ministerialmente. E se tem algo que você diz assim, pastor, diga um ponto que você agradece a Deus pela revelação da palavra. Talvez alguém poderia pensar a minha posição de ser pastor presidente, ou alguém poderia pensar do conforto que eu adquiri por estar servindo a Deus todos esses anos. E eu destacaria essa riqueza desse valor que não tem preço, dos princípios de Deus nesse quesito, humildade, ter domínio sobre a minha vida. E a soberba não ter a minha atenção de forma acentuada. Estou dizendo que eu não sou visitado por isso, mas o antivírus pega logo. Amém? Pega logo e coloca em quarentena. Eu considero isso um valor que está ligado à humildade. Eu queria que você voltasse um pouquinho lá em Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 6. Diz, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não está de fácil compreensão aqui? A quem Deus dá graça? Os humildes. O que é graça? Favor, capacidade. A quem Deus dá isso? Aos humildes.
E aos soberbos, Deus resiste. Quem pode avançar Deus resistindo? Amém? É loucura, gente. Amém? É loucura não aderir ao projeto, ao plano de Deus. É suicídio no reino de Deus você entrar e não querer reformular essas coisas. Nascemos de novo, tem que ter uma mudança de valores. Eu vejo muitos cristãos insistindo na soberba, e eles encontram formas, eu não digo conscientemente, porque isso é algo inconsciente, é algo que está lá na estrutura e se apresenta. No meu testemunho, talvez você já me ouviu, quando depois de 7 anos de convertido, nessa expectativa de avançar, de ver a aprovação de Deus, muita coisa não aconteceu. E quando eu estava para desistir mesmo, em me desviar do Evangelho e dizer esse negócio de igreja não tem nada a ver comigo, o Senhor me alcançou nesse momento e Ele disse: sempre eu quis te abençoar, mas é necessário que você mude. E nessa mudança que o Senhor me apresentou, logo em seguida, Ele disse: você é invejoso, você é soberbo. Eu não sabia que era, mas eu era. Disfarçado, não conscientemente, mas aqueles sentimentos se apresentavam. Aquele sentimento norteava a minha vida, aquele sentimento me conduzia no comportamento. E eu dava o nome de zelo. Você pode dar o nome que você quiser, mas a essência ainda continua lá. Amém? Permita usar essa expressão pus, né? Uma pessoa que tem pus é uma inflamação. Aquilo está gerando um problema. Ele pode chamar de proteína, não pode? Não, isso aqui é proteína. O nome não vai mudar o efeito. Às vezes as pessoas estão dando o nome de zelo à inveja, e para ele satisfaz. Não, eu sou zeloso. Amém? Eu tenho uma brincadeira, mas parece que é sério mesmo. Quando você entorta a boca para falar algo, isso é obra da carne. Pode prestar atenção. Coisas do Espírito você não entorta a boca para falar. Amém? Quando você entorta assim, vai ver. Ó, boca torta está ligada à obra da carne. É bom para aferir isso. Quando você fala no Espírito, não tem boca torta, é tudo certinho. Amém? Eu fui, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Quantos anos eu sofri? 7. De forma mais grosseira. Por quê? Me faltava conhecimento. Eu passei 7 anos alimentando soberba e inveja. Não que eu soubesse que era invejoso ou soberbo. Amém? Se disfarçava por zelo. Estão comigo? Mas quando a luz, o holofote da palavra me cobriu, ficou fácil identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Passei 7 anos sendo resistido por Deus. É por isso que eu não avançava. Eu não conseguia ter revelação da palavra. Eu não tinha ousadia para falar a palavra. E Deus lamentando: sempre eu quis te abençoar, mas é necessário que você mude. E eu perguntei: mudar em quê? E Ele teve que pontuar: você é invejoso, você é soberbo, você é autossuficiente. Muitas vezes a soberba tem mantido pessoas com o seu próprio passe. Elas não entregam a terceiros. E elas têm uma justificativa, porque ninguém fica descoberto. A gente precisa de uma justificativa. Aquele grupo que se levantou contra Moisés e Arão, o grupo de Coré ou de Corá, dependendo da tradução, qual era a tradução? Qual era a intenção deles? Eles chamavam Deus de quê? Senhor. Eles chamavam a comunidade de Israel de quê? Congregação do Senhor. Qual era a bronca deles? Nem era com Deus, nem era com a congregação. A bronca deles era com Moisés e Arão, porque Moisés e Arão era a autoridade. E quem tem esse tipo de infecção, a resistência dele é pontual. Ele tem alergia, né, à autoridade. Estão comigo? A bronca deles era com Moisés e Arão, a congregação do Senhor. Eles queriam servir a Deus, mas eles queriam independente daquela liderança, porque aquela liderança causava mal-estar.
Amém? Antipatia. Qual foi o resultado? De que lado Deus estava? Se disfarçava, né, por dedicação. Então, pessoas que não se ligam, muitas vezes eles levantam ponto de falhas na liderança, para justificar porque ele não mergulha naquela submissão. Eu vou te dizer, não tem pessoas perfeitas na face da terra, mas tem pessoas que Deus quer ligar a gente. Amém? Quando eu falo sobre ministério pastoral, vou te dar um tópico aqui grátis dentro do assunto. Eu uso o exemplo de quando Deus chamou Moisés. E Moisés disse: Senhor, escolha outro, não a mim, porque eu sou pesado de língua. Ou seja, eu falo com dificuldade. Sabe o que Deus disse para ele? Depois que Deus se aborreceu com aquela justificativa, Deus disse para ele: não é Arão teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Olha, eu sei que ele fala fluentemente, mas eu serei Deus para você e você será Senhor sobre a vida dele. Ou seja, se quem falava direitinho era Arão, por que Deus já não mudou as coisas e botou Arão como principal? Mesmo ele falando com dificuldade, Deus ainda queria que ele fosse o primeiro. Às vezes nós desprezamos a nossa liderança porque ele não tem um projeto muito elaborado. Muitas vezes ele não fala fluentemente. Eu digo, tu honra teu pai, independente da condição cultural dele. Amém? Nós honramos pai e mãe. Muitas vezes eles não têm muito a nos acrescentar depois que a gente desenvolveu o nosso intelecto, a nossa formação, mas nós não desprezamos e o honramos. Isso é, se os princípios estão lá, independente daquilo que você possa ou que a sociedade pode dizer que ele pode acrescentar, é uma ligação que você sabe que abençoa. Não temos muitos pais, mas você precisa ter o seu. Quem é seu pai? O seu passe é seu. Você bota na hora que quer, tira na hora que quer. Não, estou envolvido aqui na igreja enquanto der. Quando não der mais eu tiro. Você não vai crescer. Provavelmente você vai se perder no caminho. Você vai ser enganado, você vai ser infectado. Um vírus com cara de utilidade vai chamar a tua atenção. E uma vez que você instalar lá, vai infectar a tua vida. E talvez você se perca. Estão comigo? Então, Arão falava fluentemente, mas não era ele que Deus queria na posição principal. Deus ainda queria que ele servisse debaixo de um líder que não falava fluentemente, que era pesado de língua. É só a gente entender qual é a posição que Deus quer. E na dúvida, busca de baixo. Amém. Na dúvida, busque a de baixo, que é certo que Ele quer essa. Amém. Está em cima só se for uma necessidade. Se houver uma necessidade de estar na posição de liderança, não resista, vá lá e se submeta. Mas não tendo essa indicação da parte de Deus, corra para debaixo. Porque é livre de qualquer questão, que o menor é abençoado pelo maior. O mundo diz que o maior é abençoado pelo menor. O reino de Deus não, é o contrário. O menor é abençoado pelo maior. Eu sou o pastor presidente da Igreja Verbo da Vida de Campina Grande. E graças a Deus por Deus ter passado esse antivírus e me limpado. Quando ele me encontrou nessa condição de invejoso, soberbo. Agora imagine se eu não tivesse sido alcançado por Deus, o conhecimento não tivesse chegado sobre esse assunto e eu não tivesse mudado. Como eu estaria hoje? Provavelmente não estaria aqui e teria feito muito estrago na minha caminhada, inclusive na minha própria vida e na minha família. Você está comigo? Porque na caminhada eu encontrei muitas bifurcações. E se você não tiver princípios, você se perde.
Amém? Eu tenho falado isso porque eu acredito que é bom para os novos. As pessoas sempre nomeiam a minha posição como o pastor presidente. Mas quando o pastor Banda era vivo, ele congregava na igreja sede. E por mais que eu tivesse o título de pastor presidente, eu nunca me achei o pastor presidente. Eu sempre me achei co-pastor do pastor Banda. Ele não fazia parte da equipe dos pastores da igreja, ele era o apóstolo. Mas eu não pastoreava a igreja de Campina Grande independente dele. Amém? Quando ele chegava, ele sentava na minha cadeira. E quando ele chegava, eu sempre perguntava: o senhor quer ministrar hoje? Antes de terminar o culto, eu dizia: o senhor tem alguma coisa para falar? E qualquer coisa que eu fosse fazer de evento a mudanças mais significativas, eu submetia a ele. E não era por obrigação, não, era por segurança. Quando ele morreu, eu poderia deixar, né, se tivesse resquício disso, que Deus o tenha, graças a Deus foi um bom homem, mas agora chegou a minha liberdade. Amém? Mas quando ele morreu, alguns meses depois, eu percebi que o meu elevador não sobe até em cima. Meu elevador não sobe até o andar de cima. Eu fui até o apóstolo Guto e disse: Guto, o pastor faleceu, ele sempre foi essa pessoa presente que sempre me ajudou no pastoreio da igreja. Depois da morte dele, eu estou com dificuldades. Assim, eu não me sinto muito seguro na ponta, não. Eu gosto de estar embaixo. Então eu queria que você continuasse sendo na igreja o que o pastor Bandi era. Eu quero dividir com você a responsabilidade da igreja, no sentido de compartilhar, de submeter, de ouvir. Então eu passei o mesmo tratamento que eu tinha com o pastor Bandi para o apóstolo. Então quando ele chega, a mesma coisa. Tem alguma coisa? Quer fazer diferente? Quer pregar hoje? Quer dirigir? E eu não faço isso pela força, graças a Deus, porque não tem pus, não tem inflamação. Eu não vejo na pessoa da liderança uma antipatia, mas algo que vem para abençoar, para cobrir. Qual o resultado? Tranquilidade, paz, alegria, leveza. Quando eu vejo pessoas amargando a disputa, o mal-estar, sofrimento desnecessário, era só soltar a corda que não tem mais luta, não tem mais resistência. Eu considero isso conselhos sábios, porque Deus tem em vista o teu aperfeiçoamento, até que todos, isso envolve você, chegue na plenitude. Deus tem plenitude para você. Só vai depender de como você administra esse percurso. E sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Então eu tenho me divertido de corresponder ao lugar que Deus me chamou. E esse lugar, para ser divertido, não precisa ser em cima, nem embaixo, só precisa ser o lugar. Amém? Qual é o lugar que Ele me chamou? A gente precisa ter cuidado de não estar se estribando no seu próprio entendimento. Eu vejo às vezes ministros com o seu próprio passe. E eles se estribam no próprio entendimento, estão elaborando planos, né? Eles pegam uma linha. Uma das coisas que a experiência traz é mais tranquilidade, mais calma. Amém? Eu estou me divertindo nessa fase. Não me considero maduro, mas tem sido bom. Aquela empolgação, né, um pouco irresponsável, ela vai ganhando um equilíbrio. E às vezes pessoas elas vão determinando: meu ministério não pode ser só nacional, meu ministério é internacional. E ele vai dando título para si. Não seja o que Deus te chamou. Amém? Não queira ser o que Ele não te chamou, porque só vai ter peso e esforço desnecessário. Quando você encaixa no que Deus te chamou, a leveza. Amém? Para que eu seja feliz, eu não preciso de nenhuma mudança nesse sentido. Eu só preciso mudar de nível. Isso aí está comigo, não está com a liderança. Eu posso ser pastor a vida toda, mas não no mesmo nível.
Você pode ser auxiliar a vida toda, mas não no mesmo nível, porque quem administra a diligência é você. Viste um homem diligente em sua obra, perante rei será posto. Amém? O que determina é título, não diligência. E podemos ser diligentes onde estamos. Podemos fazer melhor, com mais precisão, com mais excelência. Estão comigo? Não precisa mudar. Tem pessoas que vinculam a fidelidade deles. Não vou trabalhar por esse ano, ajudando aqui, vou ficar no trânsito. Mas se com um ano não tiver nada, eu vou para outro lugar. Não mudamos de lugar tentando fazer as coisas funcionarem. Não. Você pergunta a Deus: Senhor, devo ir para algum lugar? E no lugar que Deus te mandar, fica. Davi, ele foi ungido rei de Israel. Quando Samuel derramou aquele azeite sobre a cabeça dele, quando ele era adolescente. Quando Saul morreu, eu não tinha orado, conhecendo a minha estrutura. Olha, Deus me ungiu para onde? Rei da onde? De Israel. O rei de Israel morreu. Para mim já casou, né? Fui ungido, o rei morreu, a vaga aberta. De quem é a vaga? Minha. Precisa orar? Não, mas Davi orou. Davi orou e disse: Senhor, eu devo subir para alguma das cidades? Deus disse: sobe. E é interessante que ele disse: vá para Hebrom. E para Hebrom era reinar sobre Judá, 2 tribos. Mas ele foi ungido para reinar sobre as 12. Mas ainda não era o tempo. Deus não está tão nervoso. Tem pessoas que estão tomando decisões precipitadas. Eu vi pessoas saindo do rema dizendo: não, eu tenho urgência com o meu chamado. Eu não posso fazer o rema porque o rema me limita, me para, e eu preciso avançar no meu ministério. Onde ele está hoje? Caiu. Onde está hoje? Família destruída. Deus não está nervoso. Estão comigo? Devo subir para alguma cidade? Sobe para onde? Hebrom. Ir para Hebrom era ser rei pequeno. Não era ser o grande rei Davi ainda não. Era ser rei pequeno. Às vezes a gente precisa passar pela fase do rei pequeno. Não vou aguentar um ano. Não foi um ano, foram 7 anos. Qual é a tua parte? Saber se você está correspondendo ao lugar que Deus te chamou. Se isso bate, não, estou no lugar que Deus me chamou. Deixa passar o tempo, porque você está sendo tido como fiel. Você está no lugar que Deus lhe chamou, você está sendo tido como fiel. Então eu vejo pessoas com essa liberdade. Eles são parciais. Eles não colocam as raízes. Estou aqui para te dar aviso. Pode ser uma pessoa que está nessa condição hoje aqui. Você não vai crescer e você está colocando tudo que diz respeito a você em risco. Sua vida, sua família e seu chamado. Porque você tem que confiar em Deus e se lançar naquilo que Ele te der como instrução. Se Ele diz que você é servo de Moisés, não importa se ele gagueja. Amém? Mas eu falo fluentemente. É difícil, pastor, suportar uma reunião quando você percebe a pessoa não sabe desenvolver uma pauta. Eu sei que Arão fala fluentemente, mas eu ainda quero manter a mesma ordem. Amém? Às vezes esse lugar é apenas para ajudar a espremer o pus, para ele sair e você se tornar uma pessoa livre. Muitas vezes servimos até determinados líderes cheios de limitação, só com o propósito de te espremer para o pus sair, para que você possa ter uma vida restante, sem inflamação. E se isso vai ser salvação, eu digo que venha esse líder. Amém? Se você não guardar nada, guarde isso. Não temos muitos pais, temos muitos mentores. Gosto da palavra de fulano e tal. Esse pastor é uma bênção. Esse administrador é uma bênção. São mentores. Pai não, só tem um.
E você precisa saber quem é teu pai. Você não pode viver sem pai, espiritualmente falando. E não se desvincula de um pai todo ano. Amém? Não temos muitos pais. Na vida toda você vai ter poucos pais, porque Deus quer que você tenha relacionamento duradouro. Amém? Duradouro. Deixa-me ler só mais um texto e a gente encerra. Eu acredito que é 2 Crônicas. Oh, aleluia. A Bíblia manda a gente examinar a nós mesmos. Isso não é uma coisa que terceiros fazem, não. Somos nós que fazemos. Porque é a nossa vida, amém, que está em jogo. E as coisas espirituais, por mais invisíveis que sejam, eu te digo, é um paralelo que requer até um olhar mais responsável. Amém? Quem permite estar num ambiente de infecção sem ter o devido manuseio da higiene? Porque você sabe, é minha vida. É quando você vai num ambiente, rapaz, essa aqui está com problema de infecção, né, lepra, alguma coisa. Você chega em casa e vai levar a tua vida, ou você vai tomar um bom banho. Amém? Você sabe preservar isso aqui. E por que espiritualmente a gente fica permitindo ambientes de infecção e a gente não toma um bom banho com a palavra? E depois a gente não sabe porque está pesado, a gente não sabe porque não flui. Coisas espirituais, elas devem ser guardadas com maior zelo. Olha o que diz aqui, versículo 1 do capítulo 25 de 2 Crônicas. Diz assim: era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Olha esse detalhe aqui. Ele fez o que era reto, ele fez o que era certo. Mas qual é o ponto aqui? Ele não fez com inteireza. Não podemos ser parciais. A Bíblia diz que aquele que trabalha com mão remissa empobrece. Sabe qual é a razão do não crescimento na vida de pessoas? Parcialidade. Mão remissa. Sabe fazer melhor, mas não faz. Amém? Tem pessoas que guardam o seu melhor para quando for você. Tem pessoas que dizem assim: não, eu tenho uma dedicação, eu tenho um potencial, mas eu não vou colocar tudo na igreja do... Vou usar o exemplo aqui, pastor Eliseu não. Agora eu vou deixar para colocar quando for na minha. Mão remissa. Se você tem que guardar maná, você não está confiando que no outro dia vai vir. E o que trabalha com mão remissa, o que acontece com ele? Empobrece. Ah, se fosse a minha vez, se já fosse o meu tempo, aí sim, meu nível de diligência seria maior. Mão remissa. Faz o que é certo, mas não com inteireza. Amém? Não, só faço o que é certo, estou dentro dos princípios, mas não com inteireza. O que é ser inteiro, cheio, completo, pleno. Não economiza o que Deus está te dando. As tuas melhores pregações não é para quando você for pastor presidente. As tuas melhores pregações devem ser durante o tempo que se chama hoje. O teu melhor serviço não é quando você estiver à frente, é durante o tempo que se chama hoje. Não economize, porque Deus tem coisas maiores, melhores e novas para coroar a tua fidelidade. Não precisa poupar no tempo presente. Deixa extravasar todo o teu potencial. Seja pleno na oportunidade que você está tendo, seja como líder, como vice-líder ou como líder nenhum. Simplesmente deixa o teu dom transpirar sem parcialidade. Porque diz aqui que ele fez o que era reto, fez tudo certinho, mas não com inteireza. O que aconteceu com ele?
se perdeu. O que aconteceu com ele? O antivírus não o protegeu. Ele acolheu sentimentos que Deus resistiu. E ele terminou a sua vida em penúria, mesmo tendo feito o que era reto. Mas o que faltava? Inteireza. Eu tenho visto pessoas fazendo o que é reto. Vir para a igreja é reto. Se manter na igreja decentemente é reto. Mas se não tiver inteireza do coração, você vai se perder. Deus não vai poder pegar com você plenamente. Você não é dono do seu passe. Amém? Se você ainda é você que administra, vou ficar aqui esse ano, mas para o ano quero ficar livre. Se você conseguir um evangelho assim, me diga, porque o meu não é assim. Deus não me dá essa liberdade não. Nós temos o livre-arbítrio. Sim, livre-arbítrio quer dizer que você pode fazer a escolha, mas não quer dizer que qualquer uma delas que fizer é certa. Só tem uma certa. Amém? Então, para dar certo não tem livre-arbítrio. Para dar certo só tem um caminho: o de Deus. Amém? Não é qualquer um dos caminhos que dá certo. Só um caminho dá certo: o de Deus. Amém? Então era até aqui. O pastor Eliezer vai passar a régua daqui a pouco.